Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem. Vamos iniciar agora o nosso estudo da Parashá dessa semana. Quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco na Parashá Vayeshev, que se encontra no Sefer Torah, no livro da Torá de Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 em diante. Abra em Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, capítulo 37, versículo 1 em diante. Vamos agora para o nosso estudo aprofundado da Parashá, a partir dos comentários do Humash Gutnik, ou seja, da edição encadernada do livro de Gênesis, da editora Mayanot. Essa edição ela é conhecida como Gutnik. Nós recomendamos essa edição, muito útil para o estudo aprofundado da Parashá. Vamos começar o nosso aprofundamento a partir do nome da Parashá. Por que a porção da Torá dessa semana é conhecida como Vayeshev? À primeira vista, essa Parashá parece ter um nome muito inadequado, Vayeshev, que quer dizer se estabeleceu. E ainda assim, nessa Parashá, nós lemos sobre o evento mais instável da vida de Yaakov, o desaparecimento de Yosef. Nós vamos estudar, nós vamos nos deparar com o evento mais impactante da vida de Jacó, que foi o desaparecimento do seu filho tão amado, José, em português, nome original, Yosef. Na realidade, no início da Parashá, ou seja, na porção da Torá de hoje, um dos maiores investigadores da Torá, portanto, Rashi, escreveu o seguinte, abre aspas, quando Yaakov, Jacó, procurava se estabelecer em paz, a ira de Yosef contra seus irmãos saltou à sua frente. Fecha aspas. Assim como pode uma Parashá, uma porção da Torá que fala sobre desordem na vida de Yaakov, de Jacó, se tornar conhecida como Yaakov, Jacó, se estabeleceu. Como isso é possível? Na verdade, porém, o pedido de Yaakov, de Jacó, para paz e tranquilidade foi concedido eventualmente por Deus. Como vemos que em seus últimos 17 anos, Yaakov, Jacó, viveu uma vida calma e confortável no Egito, em Mitzrayim. O que apenas aconteceu foi que quando Yaakov, Jacó buscou por tranquilidade, sossego, Deus quis lhe dar uma paz e tranquilidade mais sublime, mais profunda do que Yaakov estava disponível. Por isso, Deus lhe enviou a aprovação, a adversidade com o desaparecimento de Yosef, de José, a fim de desafiar Yaakov, não desafiar no sentido de embate, de uma luta, no sentido de trazer desafio para Yaakov, de trazer oportunidades de refinamento, de superação na vida de Yaakov, de Jacó, e assim levá-lo a um patamar de transcendência, de superação, de maturidade, de amadurecimento, ao nível do qual ele seria digno de uma pessoa, para que uma pessoa pudesse ter de fato uma shalom, uma plenitude, verdadeiramente. E é por essa razão que a nossa Parashá inteira é chamada de Vayeshev, se estabeleceu em português. Esse é o significado. Pois essa Parashá, essa porção da Torá, esse episódio da lei de Deus, do livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1 e em diante, nós lemos sobre as aprovações, as adversidades que Deus enviou para Yaakov, para Jacó, para elevá-lo espiritualmente, para elevá-lo no sentido transcendente, sobrenatural, a uma condição na qual ele poderia viver para uma vida totalmente harmoniosa nesse mundo, no mundo Hazé, no mundo presente, no mundo das ações, no mundo das adversidades, não é verdade? Como também no próximo mundo. Esse comentário está baseado em Likutei Sichot, volume 30, página 17. Página 176. Vamos agora para o subtítulo da nossa Parashá de hoje, que é o seguinte. Ye'aseh ritzoncha, ou seja, faça a tua vontade. Uma frase muito conhecida, mundialmente conhecida, dita na Tefilá, na reza do Rab HaRabanim, do Rabino dos Rabinos, Yeshua ben Yosef HaMashiach, em Sefer Matityahu, na Bessorah Tová, na Boa Nova de Mateus, capítulo 6, versículo 10, parte B. Ok, meus amigos, esse é o subtítulo. Vamos agora para o aprofundamento, a primeira parte do nosso aprofundamento da nossa Parashá de hoje. Baruch Hashem. Nós vamos começar salientando aspectos fundamentais da vida de Yaakov para que nós possamos, consequentemente, entendermos
todo aprofundamento para que nós possamos ser esclarecidos e adquirirmos um aprendizado verdadeiro sobre a vida de Yosef. Uma vez que a vida de Yaakov e de Yosef são muito parecidas. A jornada de Jacó se assemelha em muito à jornada de Yosef e vice-versa. Então, tendo em vista todas as parashot, todas as porções da Torá anteriores, todos os episódios da Torá anteriores, todos os capítulos e versículos anteriores, desde Gênesis, capítulo 1, até esse dado momento que nós estamos estudando agora, a Parashá Vayeshev, a tônica é a mesma, o princípio é o mesmo. Em todas as porções da Torá, em todas as 54 porções da Torá, em toda a extensão e profundidade do Tanar por inteiro, de toda a Bíblia por inteiro, assuma a força motriz de todo o Tanar, de toda a Bíblia, incluindo, obviamente, as Ketuvim Netzarim, os textos nazarenos, é a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. E nós vamos observar a soberania de Deus com riqueza de detalhes na vida de Yaakov, de Jacó e de Yosef. E nós vamos agora promover um exercício, nós vamos exercitar a nossa análise aplicando o conhecimento da Ribonut Shel Elohim, da soberania de Deus, da Hod Elohim, através do nosso estudo da vida de Yaakov e de seu filho Yosef, de Jacó e de seu filho José. Claro até aqui, pessoal? Então vamos seguindo com a nossa primeira abordagem. A primeira parte do nosso estudo de hoje. A intenção de Yaakov, conforme foi salientado na introdução do nosso estudo de hoje, a intenção de Jacó era viver os anos que lhe restavam com uma certa tranquilidade. Depois de tudo que Jacó tinha passado, ele desejava, ele almejava viver uma espécie de aposentadoria. Uma espécie de cenário onde a paz e a tranquilidade fosse uma espécie de recompensa por todos os seus dias de dificuldades que teve durante a sua trajetória de vida, durante sua juventude, durante a sua maioridade. Porém, o Eterno não vê que seja bom que um tzadik, uma pessoa íntegra, uma pessoa cuja a mente, as palavras e as ações que estão em plena integridade são uma só. Isso é muito importante, sempre salientarmos, sempre ressaltarmos isso nas nossas parashot, que um tzadik não é uma pessoa justa no sentido jurídico. Não é apenas uma pessoa que busca viver uma vida sem cometer delitos, sem cometer crimes. Na verdade, na realidade, uma pessoa que busca não cometer crimes é um detalhe especial na vida do tzadik, da pessoa íntegra. A palavra tzadik vem de tzedek, vem de integridade em português. Essa é a palavra mais aproximada da raiz hebraica. Tzedek. Integridade. E o que é essa integridade na linguagem do Tanar, na linguagem bíblica? Nos ensina os nossos sábios. Nós aprendemos no Tanar que integridade, conforme está em Tehillim, em Salmos, é o homem, a mulher, é o indivíduo que subirá o monte de Hakadosh Baruch Hu, o monte Moriá. Quem subirá, nos diz o Tehillim, o livro de Salmos, quem subirá o monte definido, distinguido do Eterno, o monte que é o mais elevado, destacado de todos, no sentido de elevação transcendente, sobrenatural, seu significado, a sua atmosfera transcendente, mais elevada de todas. Quem subirá esse local tão especial, que pertence a Hakadosh Baruch Hu? Nos diz o livro de Tehillim, o livro de Salmos. Aquele que não fala com uma linguagem falsa. Esse é um dos pontos especiais da Parashá. Esse é um dos pontos fundamentais que o livro de Tehillim vai nos revelar sobre uma pessoa íntegra. Uma pessoa cujo o pensamento, a fala
e ação são um só objeto. Prestem atenção. Abra em Tehillim, Salmos, capítulo 24. Versículo 3 em diante. Quem subirá, quem está qualificado, quem poderá subir o monte do Eterno? Quem poderá ficar de pé no seu específico, definido lugar, distinguido, de tão especial? Aquele que tem mãos limpas são as ações. Yad, a linguagem, o simbolismo de ações, símbolo concreto, que representa ação, assá, o radical fazer em hebraico, as ações, são as mãos. Aquele que tem mãos limpas, ou seja, cuja suas ações no seu dia a dia e o seu coração, os seus sentimentos, eles são puros. E não se entrega à mentira, nem age com falsidade. É alguém que não fala a mentira, nem age com falsidade. Ou seja, seu coração, na verdade, não é o órgão coração palpitando. São as suas intenções, são os seus pensamentos. E quando nós falamos sobre mentira e falsidade, nós estamos falando sobre palavras mentirosas. Pessoas que falam, que prometem, que dizem coisas que não são verdadeiras. Então, quem poderá subir o monte de Hakadosh Baruch Hu? O Tzadik, o íntegro, que está aqui em Sefer Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 3 em diante. Pensamento, fala e ação são um só objeto. É monolítico. 3 fundamentos unidos num só. Em unidade. Esse é o Tzadik. Essa é a verdadeira pessoa íntegra. Integridade de pensamento, fala e ação. Ok? Muito importante isso. Agora, nós vamos continuar com o nosso estudo aprofundado. O Eterno não vê que seja bom, o Eterno não considera bom que um tzadik, uma pessoa íntegra, viva uma vida tranquila. Então, muitos poderiam perguntar, puxa, como é que uma pessoa que é justa, aliás, como foi explicado, uma pessoa cujos pensamentos, a fala e as ações, elas são boas, elas são conforme a Torá, como a Torá estabeleceu sobre verdade, honestidade, generosidade, bondade. Como é que uma pessoa com esse nível de integridade, esse nível de iluminação, como pode Deus considerar que essa pessoa, esse tipo de indivíduo, homem ou mulher, não viva uma vida com tranquilidade? Que viva uma vida assim desprovida de desafios. Como é que pode uma pessoa dessa viver uma vida desprovida de desafios? Isso está presente, é um questionamento, uma reflexão que o Midrash, a literatura do Midrash, para quem não sabe ou para quem esqueceu, o Midrash é uma literatura, é um gênero de livro que explica as profundidades, os nuances, os bastidores da Bíblia com uma linguagem de parábolas, para que seus ensinamentos, os ensinamentos da Bíblia, possam ser mais práticos de se compreender. Ok? Então, esse mesmo livro, o Midrash, na página 295, na edição El Midrash Disse, em espanhol, na página 295, o Eterno disse ao Tzadik, o Eterno disse ao íntegro, não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no Lam-Habá, no mundo vindouro, e deseja desfrutar de uma vida tranquila aqui também? Sem desafios, sem problemas, sem danos e perdas? Então, o Midrash apresenta essa fala do Eterno, se voltando para a pessoa íntegra. Você não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no mundo vindouro? Esse não é o maior benefício de todos, o verdadeiro benefício. E ainda assim deseja desfrutar de uma vida totalmente tranquila aqui também? Ou seja, nesse mundo físico, nesse mundo de adversidades, você quer viver o Olam Haba, os benefícios, a atmosfera do mundo vindouro, aqui, nesse mundo? Também nesse mundo que foi feito para ser desafiador, que foi feito para ser adverso.
que foi feito para ser superado, como pode que ele viver nesse mundo, nessa atmosfera, nessa realidade física em que nós vivemos, com a realidade futura, com a realidade que será plena, ou seja, o Olam Haba, o mundo vindouro. Então, por isto, Hashem, o Eterno, enviou a desgraça que aconteceu com Yosef, a partir desse tipo de pensamento, de comportamento de Yaakov, de Jacó, que queria, entre aspas, viver uma vida nesse mundo como se estivesse numa aposentadoria. Yosef, José, nas palavras do Midrash, desse mesmo livro, era um filho especial. Ele era uma combinação de todas as qualidades sobressalentes das outras tribos, ou seja, dos seus outros irmãos. José, ele tinha essa combinação, ele era uma amálgama, ele era uma simbiose de todas as qualidades que se destacavam na vida dos seus irmãos. Ele possui a grandeza de cumprir a Avodah, o Avodat Hashem, ou seja, o serviço do primogênito, do primeiro filho da família, que era Reuven. Sua nobreza inata, inseparável, em sua conduta, parecia distingui-lo para a realeza, assim como Yehudá, assim como Judá. Ele poderia falar coisas sobre o futuro. O Eterno revelava coisas sobre o futuro para Yosef, como futuramente foi com a vida de Levi, da tribo de Levi. Ele também possui a sabedoria de Issachar. Continuando o Midrash, continuando esse livro, sobre os detalhes, as características de Yosef, na página 297, nós temos o seguinte: sobretudo, Yaakov, Jacó, amou Yosef, amou José, por seus conhecimentos da Torá. Se bem, Yaakov brindou com uma educação baseada na Torá para todos os 12 filhos, e se esforçou em criá-los como tzadikim, como pessoas íntegras, conforme nós estudamos, conforme Tehillim, Salmos, capítulo 24. A criação que Yosef recebeu, a educação que Yosef recebeu, o amor que Yosef recebeu, todos foram educados e amados de igual maneira, de igual modo. Mas Yosef tinha uma predisposição mais saliente, mais destacada, mais impetuosa em relação à Torá, um desejo maior pela Torá do que seus outros irmãos. Isso se viu o quê? Nas suas características, no seu constante exercício disso, na sua constante busca por isso. E José lhe compartilhou, e a José, Jacó compartilhou mais conhecimentos da Torá do que os demais. Por quê? Yosef desejava isso. Quanto mais ele aprendia, mais ele queria conhecer, mais ele queria aprender por parte de seu pai Jacó, Yaakov. Isso lhe fez se destacar entre seus irmãos. Então, Jacó, seu pai, lhe revelou segredos, profundidades da Torá que não havia revelado a ninguém. Ademais, lhe transmitiu todas as halachot, ou seja, todos os códigos da Torá, ou seja, halachá, para quem não sabe, para quem esqueceu, é todo o código das leis, todo o código das mitzvot, dos mandamentos. Ou seja, como é que cada mandamento funciona? Como é que nós devemos nos comportar? Como é que nós devemos praticar, observar as mitzvot, os mandamentos? Então, todas as profundidades, todos os detalhes maiores e mais complexos dos mandamentos, Yaakov, Jacó, ensinou seu filho Yosef, José. Então ele transmitiu todas as halachot que havia estudado na Yeshivá, na escola da Torá de Shem, de seu ancestral Shem e Ever. Então, continua o Midrash, essa literatura de parábolas, nos contando que Yosef logo repetia halachá, as halachot, ou seja, ele repetia, ele sabia de cor e salteado como funcionavam os mandamentos que havia aprendido com seu pai. E passava para seus irmãos, comentava as halachot com os seus irmãos, porém, os detalhes mais preciosos, mais complexos, mais elevados, ele guardava para si mesmo. E continuando na página 298, o Ruach HaKodesh, o alento do Eterno, o sopro do Eterno, acompanhou a vida de Yosef desde o início da sua juventude, desde o início da vida de José. Ele era um tzadik, continua e caracteriza o Midrash chamando, denominando, reconhecendo José como um tzadik, um íntegro. Era um tzadik, pensava em Hashem, no Eterno, constantemente. Ou seja, todo dia era um constante exercício. Acordava, ele está conectando a mente dele com o Eterno. De tarde, conectando a mente dele com o Eterno. De noite, conectando a sua mente, seu entusiasmo, seus sentimentos, suas ações, suas palavras. Tudo conectado com o Eterno o tempo inteiro. Descansando, trabalhando, brincando, falando, estudando, trabalhando em todos os sentidos. Era constante. Continuamente. Na página 303 do Midrash, continuam mais detalhes.
Se sabia que os irmãos eram hostis a Yosef, eles eram ignorantes, eles eram raivosos, tratavam mal Yosef. Isso era sabido, isso era percebido. Como pôde Yaakov, percebendo essa hostilidade dos irmãos para com Yosef, para com José, enviá-lo sozinho para a missão de encontrá-los numa cidade longínqua, uma cidade fora de Canaan, fora do seu território, em território estrangeiro, um jovem de 17 anos. Então a preocupação do Midrash, a pergunta do Midrash é a seguinte: como é que pode Yosef, que era maltratado pelos seus irmãos, e que a preocupação não é se Yosef vai para o estrangeiro, vai fazer um trabalho numa cidade distante de sua casa. A maior preocupação é a hostilidade dos de casa, dos familiares. Não é nem com os estrangeiros, é com os familiares, com as tribos de Israel. As 10 tribos de Israel, hostis para com Yosef, maltratavam Yosef, não o reconheciam como tal, não assumiam a elevação, não reconheciam o caráter e as características de Yosef, de José. Então Hashem implementou a ideia, foi o Eterno que implementou, o Eterno engendrou a ideia no coração de Yaakov. Continua um Midrash, página 303. Plantou a ideia no coração de Jacó, porque estava no seu plano que Yosef, José, fosse enviado ao Mitzrayim e que a família o seguiria para o decreto do Galut, o decreto do exílio no Mitzrayim, para que o decreto do exílio no Egito pudesse ser levado a cabo. Essas são as palavras integralmente, literalmente, do Midrash, na página 303. Então, a Ribonut Shel Elohim, ela deve ser analisada, ela deve ser pensada e aplicada na interpretação de todo o texto bíblico. A chave interpretativa para todas as abordagens, em toda a extensão e profundidade da Bíblia, do Tanar, portanto, a chave interpretativa é a Ribonut Shel Elohim, a soberania de Deus. O que está por trás da vida de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Noah, todos os grandes homens e grandes mulheres da Torá, em todos os personagens do Tanar por inteiro, da Bíblia por inteiro? A soberania divina. Tudo foi desejado, planejado, efetuado, é mantido pelo Eterno. A sua soberania está por detrás de toda a história, de toda a jornada, de toda a saga, de todos os desdobramentos da nossa existência. Tudo foi escrito, tudo já foi definido pelo Eterno. Hakadosh Baruch Hu. Ele é o verdadeiro e único autor de todas as coisas. Então, para um indivíduo como Yosef, que estuda a Torá constantemente, que pensa no Eterno constantemente, que está buscando o Eterno constantemente, que possui qualidades, as qualidades de todos os seus irmãos, e ele está em constante exercício de conhecimento do Eterno, o Ruach HaKodesh do Eterno acompanha ele desde a sua juventude. Se faz óbvio que o planejamento do Eterno, que o desejo do Eterno, que a jornada que o Eterno escreveu para Yosef é de conhecimento de Yosef. A missão, a Shlichut, que o Eterno preparou para Yosef, para José, faz parte do consciente de Yosef, de José. José está consciente de sua missão. E por ele estar consciente da sua Shlichut, da sua missão, é que ele se torna o José, o Yosef que nós conhecemos, que está descrito no Tanar. Vamos agora para a segunda parte do nosso estudo da Torá. Estamos a 30 minutinhos da nossa parashá de hoje. Então redobre a sua atenção. Yosef, nas palavras do Midrash, traz todas essas características. E todas essas características, de todas essas características que o Tanar descreve, que a Bíblia descreve, o Midrash descreve, uma das mais especiais é que Yosef, José, ele era Kniá, ou seja, Yosef, ele era submisso ao Eterno. Os nossos sábios perguntaram: quem é forte? Aquele que domina o seu Yetzer Hara, ou seja, a sua má inclinação, a sua alma animal, a sua má inclinação, as suas tendências pecaminosas, o seu Bassar, a sua carnalidade. Isso está no livro do Pirkei Avot, no capítulo dos pais, capítulo 4, versículo 1, parte B, que faz alusão a Mishlei, Provérbios, capítulo 19, versículo 11, onde é dito: sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio, o seu ímpeto, a sua impetuosidade. E sua grandeza, onde é que está a grandeza desse homem sábio, que consegue controlar o seu gênio?
A sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Aliás, o Rav Shaul HaShaliach, o Rabino Paulo, emissário, diz na sua carta enviada para a pequena comunidade em Roma, capítulo 15, versículo 1, o seguinte: nós que somos fortes, nós já sabemos o que significa força, verdadeiramente. É o sábio que consegue controlar o seu gênio, a sua impetuosidade, o seu yetzer hara, a sua má inclinação. Nós que somos fortes, ou seja, que estão em constante exercício de domar os nossos defeitos, de domarmos as nossas más inclinações, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, das pessoas que não estão nesse constante exercício de refinamento, de auto-refinamento, daquele que procura, da pessoa que procura, está sempre limpando o seu olho, retirando de seus olhos um travessão, um pedregulho, antes de retirar o cisco dos olhos do seu próximo. Temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos ao invés de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar, ou seja, beneficiar ao seu próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Assim como nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, nós devemos buscar agradar o próximo no sentido de beneficiar o próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele, ou seja, do próximo. Perceberam? O primeiro passo é a Ribonut Shel Elohim. O segundo passo é a Ribonut Shel Elohim. O último passo da interpretação bíblica é a Ribonut Shel Elohim. O tempo inteiro é a Ribonut Shel Elohim. A chave interpretativa para todo capítulo e versículo é a soberania de Deus. Nós possuímos uma missão, assim como Yosef, assim como Yaakov, assim como Jacó, assim como José, assim como Abraão, assim como Noé, assim como todos os homens e mulheres do Tanar, da Bíblia. A nossa vida não é aleatória, assim como nada nesse mundo é aleatório. Nós temos uma missão aqui. Trabalhamos em prol dessa missão no sentido profissional. Nos casamos, nos relacionamos com as pessoas com essa missão. Frutificamos, temos filhos com essa missão. Uma vida social com essa missão. Nós vamos residir em casas com essa missão. Nós vamos morar em um local, em uma casa, constituir um lar, uma família com essa missão. Nós vamos nos divertir, nós vamos procurar melhorar a nossa saúde, aprimorar a nossa saúde em todos os sentidos, seja psicológico ou físico, com essa missão. Aprimoramento, aperfeiçoamento das nossas neshamot, das nossas almas, dos nossos níveis de consciência, em todos os sentidos das nossas vidas. Por quanto tempo? Qual o prazo? Desde o nosso nascimento até o dia da nossa morte, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, até os 120 anos. Vamos agora para a terceira e penúltima parte da nossa parashá de hoje, da nossa porção da Torá de hoje. Então Yosef, ele era kanuá, ele era nirná, ou seja, submisso a Deus. O mesmo livro do Midrash, o mesmo livro que explica a Bíblia através de uma linguagem de parábolas, esse mesmo livro, Midrash em hebraico, conta na página 323 que quando Yosef, José, estava prestes a se render à tentação da esposa de Potifar, que ali no livro do Midrash é chamada de Zuleika, em português é chamada de Zuleika, para você que conhece alguém que se chama Zuleika, vem do Midrash. É o Midrash que nomina, que traz o nome da esposa de Potifar, que no Tanar, na Torá, no livro da Bíblia, a Bíblia não nos apresenta o nome da esposa de Potifar, o chefe dos verdugos. E é o Midrash que traz o nome dela de Zuleika em português. Ok? Então, quando Yosef estava prestes a se render à tentação de se relacionar sexualmente com Zuleika, com a esposa de Potifar, Zuleika, até que teve uma visão de seu pai, Yaakov. Então Yosef, naquele momento, teve uma visão, nos conta o Midrash, essa literatura, esse livro de parábolas, que ele teve uma visão de seu pai, Yaakov, Jacó, o advertendo ele que haveria no futuro 12 pedras, uma para cada tribo. E se ele cometesse o hatat, o pecado de adultério, porque Zuleika, ela era casada com Potifar, era a esposa dele. Se ele cometesse adultério, perderia sua pedra no peitoral do Kohen Gadol, ou seja, perderia a sua participação no Rabá no mundo vindouro. Ou seja, uma visão ilustrativa de que, na realidade, ele não seria uma das tribos. Ele não seria, na verdade, um eleito de Hakadosh Baruch Hu. Ou seja, uma ação do passado revelando a sua ausência no futuro. Isso foi considerado um Kiddush Hashem, um ato de heroísmo. Essa atitude de Yosef de resistir ao Hatat
o pecado de adultério, o crime de adultério diante da lei divina, foi considerado um ato de heroísmo. Foi considerado pelo Eterno um Kiddush Hashem. Uma elevação do nome do Eterno. Uma separação do nome do Eterno no sentido de elevação do nome do Eterno, distinguir o nome do Eterno, fazer o nome do Eterno destacável, óbvio, diante de todos nós, de todas as pessoas, desejando se conduzir pela Torá e não pelas pessoas que poderiam dizer. O que as pessoas poderiam dizer a Yosef? Poxa, Yosef, como é que você... Poxa, deu mole, cara, perdeu uma oportunidade dessa. Uma mulher lindíssima, ele não estava em casa, ninguém ia ficar sabendo. Então Yosef tem uma visão de seu pai, falando, olha, se você cometer o hatat do adultério, isso vai simbolizar, isso vai trazer você a consciência de que você não estará no mundo vindouro, a sua pedra não estará no peitoral do Kohen Hagadol, do sumo sacerdote. Uma vez que no peitoral do sumo sacerdote estão as 12 pedras preciosas, simbolizando cada tribo do Am Israel, do nosso povo de Israel. Ok? Então, sobre isso, nos comenta a Bíblia, o Tanar nos diz. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais o Eterno com apresentações e imolações do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que qualquer tipo de imolação e apresentações de animais mortos ou ingredientes no altar. E a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. Isso está em Shemuel Aleph. Ou seja, livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Então o Eterno se agrada mais da obediência do que qualquer outro tipo de apresentações diante do Eterno. Mishlei Provérbios, capítulo 14, versículo 29 diz: a pessoa que se mantém calma na prova, dá prova de grande sabedoria. Mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo, sua falta de nexo, sua falta de intelecto, sua falta de controle emocional, sua falta de juízo. O que é juízo? É a capacidade de julgar, a capacidade de analisar, a capacidade de pensar. Ou seja, uma pessoa burra. A pessoa que se mantém calma dá provas concretas, reais, de grande sabedoria. Mas a pessoa precipitada, inconstante, pavio curto, ela revela publicamente a sua falta de juízo, sua falta de pensar. Falta de pensar, falta de juízo é burrice. É uma pessoa idiota. Então a pessoa revela publicamente a sua idiotice, que é uma pessoa tola, imbecil. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 18, nós vamos ter aqui uma sequência de Mishlei, de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, versículo 18. A pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, briga, confusão, separações. Mas a pessoa paciente, acalma as discussões. Provérbios, capítulo 16, versículo 19. Melhor é ter o ímpeto humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio, ou seja, separar ali o que sobrou com os arrogantes. Espólio é uma fortuna que sobra. Né? Um povo estava lutando contra o outro, aí um povo fugiu. O povo que perdeu fugiu. Aí deixou ali tesouros, armamentos, deixou coisas para trás. Isso é chamado de espólio. Então, melhor ter um ímpeto humilde entre os oprimidos, entre aqueles que sofrem, do que repartir um grande espólio, uma grande fortuna, uma grande porção de coisas valiosas com os arrogantes. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Isso está em Provérbios capítulo 16, versículo 32. No verso 33, nós temos o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Eterno. As possibilidades, a expectativa é lançada no colo, mas a decisão correta vem do Eterno. Provérbios capítulo 19, versículo 11. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. A sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Uma lição para todos nós, a começar por mim. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Uma cidade aberta sem muralhas. Tal é o homem sem autocontrole. A pessoa sem autocontrole. Sem discernimento, sem domínio próprio. Insensato. O insensato sem senso, sem bom senso. Não tem sensatez. Pessoa estúpida. Pessoa imbecil. Expande todas as suas paixões. Mas o sábio as reprime e acalma a sua alma. Então a pessoa insensata, ela é inconstante, ela é estúpida, ela é burra, ela é imbecil, ela é precipitada e ela prejudica os demais. É impaciente. Em Corrélito Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, nós temos a conclusão dos assuntos. É melhor que o seu início. E a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Então, essas são as características de Yosef. Yosef é paciente. Yosef é generoso, perdoador, não é ofensivo.
E por que tudo isso? Porque ele tem consciência da Ribonut Shel Elohim, ele tem consciência da soberania de Deus, de tudo aquilo que o Eterno planejou para a vida dele, de que o Eterno tem controle de todas as coisas, inclusive da sua vida, do seu respirar, do seu dia a dia, dos seus pensamentos, da sua fala, das suas ações. Por isso ele é íntegro. Ele sabe que o Eterno pune os maus, que o Eterno pune os malévolos, que o Eterno pune os arrogantes, uma vez que o Eterno eleva os humildes e abate os arrogantes. Então, percebam que tudo está conectado, linearmente conectado. Por isso Yosef tem sucesso na sua persona, na sua pessoa, na sua existência, na sua vida. Então, quais são os princípios que fizeram Yosef se manter submisso ao Eterno? O princípio de tudo é a Ribonut Shel Elohim, o Eterno é soberano. Ou também poderíamos dizer Hashem Hu Shein La'amud Befanaiv, ou seja, o Eterno é irresistível. Adonai Hu Shein La'amud Befanaiv. O Eterno é irresistível. Irresistível. Nos diz o Tanar, em Jó, capítulo 9, versículo 32. De fato, ele não é ser humano como eu, como nós. O Eterno não é uma pessoa, o Eterno não é um homem, o Eterno não é uma mulher, o Eterno não é concreto, o Eterno sequer existe. Porque tudo que existe tem uma origem, tem um ponto de partida. O Eterno não é uma energia, o Eterno não é uma imagem, o Eterno não é um mineral, não é um animal, não é um vegetal, não é um gás. Inclusive, o Eterno não é um ser humano como eu, ou seja, algo que existe, algo concreto. O Eterno está para além do existir e do não existir, da inexistência e da existência. O Eterno é. O Eterno é fonte da existência, o Eterno é fonte da inexistência, o Eterno é a fonte de todas as coisas. Conforme nos diz o Rav Shaul Hashaliach, o Rabino Paulo emissário, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Eterno é fonte de todas as coisas. Tudo que existe e não existe orbita em torno do Eterno. Isso está na consciência contínua, diária, rotineira, cotidiana de Yosef, de José. Assim como esteve na mente de Yaakov, de Jacó. Assim como foi na vida de todos os demais avot, dos demais, dos nossos pais. De fato, o Eterno não é um ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentarmos em juízo, em pensamento, em análise. No mesmo livro de Jó, capítulo 7, versículo 7, nós temos: lembra-te, ó Deus, de que minha vida não representa mais do que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Terlim Salmos, capítulo 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações, dos países, dos líderes, das culturas, das nações, e frustra os intentos dos povos. Mas os planos do Eterno permanecem para sempre. Então tudo que o Eterno desejou, ele planejou, eles permanecem para sempre, eles não mudam, não tem plano A, plano B, plano C. É um plano só. Permanecem para sempre, eles não mudam, eles não variam. Os projetos do seu mais íntimo, do seu interior, por todas as gerações. Feliz é a nação, o país, a cultura, cujo Deus é o Eterno. É no sentido definido, no sentido singular. Não são deuses. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Eterno, nosso Deus. O Eterno é um, indivisível, incorpóreo. E continua a linearidade. Cujo Deus é o povo que ele escolheu para pertencer. O Eterno escolheu o povo que pertence a ele. E qual é o nome desse povo? Am Israel, o povo de Israel. Não existe outro povo. O Eterno tem um povo só. O Eterno é um só Deus. O Eterno tem um só ímpeto, Ruach HaKodesh, o seu sopro, o seu alento. O Eterno só tem uma palavra. A sua palavra não varia. Ele só tem uma Torá. Não existe outra Torá. O Eterno se relaciona com todos da mesma forma, do mesmo modo, no passado, no presente e no futuro. Todas as experiências são as mesmas de todos os nossos pais. Não existe uma mensagem do Eterno para as nações e não existe uma outra mensagem do Eterno para os seus outros servos. A mensagem do Eterno é a mesma para todos. Todos. A Torá ela é a mesma para todos. Feliz a nação cujo Deus é o Eterno, o povo que ele escolheu para pertencer. Salmos 92, versículo 5. Quão maravilhosas são as suas obras, ó Eterno. Insondáveis são os seus desígnios. Salmo 139, versículo 17. O Eterno, ó Eterno, como são complexos e preciosos para mim são seus pensamentos, quão vastos e profundos seus conhecimentos. O Eterno é irresistível, não tem como alcançá-lo, não tem como detê-lo. O Eterno é inevitável. O Eterno quer amar, o seu objeto de amor será amado. O Eterno quer curar, o objeto de sua cura será curada. Será curado. Se o Eterno detestar, Hasve Shalom, que o Eterno nos livre, o objeto de seu repúdio será repudiado. Tudo que o Eterno deseja, tudo que o Eterno quer, tudo que ele planejou, ocorre.
sem resistência, sem obstáculo, imdetível, não tem como deter o Eterno. Não tem como vencê-lo, nem diálogo, nem pensamento, nem palavras, nem vontade, nem desejo, nem ações, em sentido algum, de modo nenhum. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Salmo capítulo 39, versículo 5. Salmo capítulo 78, versículo 39. Recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Salmo 102, capítulo 3. Pois meus dias se esvaíram como fumaça. Os nossos dias, toda a nossa existência, são comparados pelo Eterno como se fossem fumaça, e os ossos ardem como braseiro. Salmo 144, versículo 4. O homem é semelhante a um sopro, seus dias como a sombra que passa. Provérbios 27, capítulo 1. Não te felicites, não fica feliz pelo dia de amanhã, pois não sabe o que hoje vai gerar. Então nós não temos, nosso conhecimento é zero, frívolo, apático, insignificante. Os nossos desejos, nossas pretensões, nossas ações diante do Eterno são nada. As nossas pretensões são nada. Tudo diante do Eterno é nada. O homem mais elevado diante do Eterno, nada. Nada é. E quando recebemos do Eterno algum valor, é porque o Eterno nos imputa algum valor. E esse valor só é valor de fato porque o Eterno, assim, nos imputa algum valor, algum significado elevado. Nada somos. Então, sendo assim, desistir de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Isso está onde? Sefer Yesher, o livro de Isaías, capítulo 2, versículo 22. Essa não é a minha palavra, não são as nossas palavras. Isso está no livro de Isaías, capítulo 2, versículo 22. Afinal, que valor tem o homem? A humanidade. Por acaso se exalta o machado daquele que o empunha? Porventura se vangloria a serra contra aquele que a maneja, ou seja, o serralheiro? Como se o bastão pudesse manejar aquele que o empunha e usa? Como se uma vara, um cajado pudesse erguer algo muito maior, que não é semelhante a si? Isaías capítulo 10, versículo 15. Isaías capítulo 29, versículo 16. Ó, que perversão e presunção a vossa! Que é isso que pensas? Tratar o olheiro como se fosse barro? Porventura, o objeto formado pode alegar, dizer àquele que o formou: ele não me fez. E o vaso pode dizer ao olheiro: ele nada entende do que está fazendo. Ele não entende nada da profissão dele. Isso é possível? Da mesma maneira nós, diante do Eterno. Não é possível. Do mesmo modo que os objetos são inanimados, insignificantes, na mão do serralheiro, na mão do olheiro, também somos insignificantes e inanimados diante do Eterno. O valor que recebemos só existe quando o Eterno nos imputa algum valor. Então, nós devemos nos despir de toda a vanglória, de todo o ego, de todo qualquer tipo de pretensão, de mérito. Não temos mérito nenhum, absoluto nenhum, em momento nenhum, em época nenhuma, em circunstância alguma diante do Eterno. Tudo é pela Hesed, é pela misericórdia, a piedade do Eterno em relação às nossas vidas. Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 16. Livro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. No entanto, Hashem, o Eterno, tu és nosso Abba, nosso Pai. Nós somos barro e tu és o olheiro. Todos nós somos obras de suas mãos, feitura de suas mãos. Sefer Yirmiyahu, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse modesto olheiro com a sua obra de barro? Indaga, questiona, pergunta ao Eterno. Este como barro nas mãos do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Eterno faz de nós o que quiser, o que bem deseja. E isso será maravilhoso, porque tudo que o Eterno faz é perfeito. Sefer Daniel, livro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos, dos malachim, dos mensageiros celestiais e com os habitantes da terra. O Eterno faz tudo com todos os seres. Sejam humanos ou mensageiros celestiais, os seres celestiais. Ninguém é capaz de opor à sua vontade ou questioná-lo dizendo: explica-te, me dê satisfações. Por que ages assim? Por que o Senhor é assim? Por que o Senhor é poderoso? Por que o Senhor decide tudo? Por que o Senhor escreveu tudo? Por que o Senhor definiu tudo? Ninguém pode. Ninguém é capaz. Ninguém está apto. Ninguém pode se opor a ele. Livro de Isaías, capítulo 40, versículo 23. Capítulo 26, aliás. Levantai os vossos olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela no seu incontável exército celestial. E todas chama pelo nome. O seu poder incalculável não se pode calcular. Inextinguível não se extingue, igual uma chama que se apaga. A sua força. E por isso, nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Porque ele é poderoso, ele é soberano. É Ribonut Shelolohim, permeando todas as coisas. No passado, no presente e no futuro. Atemporal. Vamos agora para a quarta e última parte da nossa paraxá. 58 minutos da nossa paraxá. Livro de Isaías, capítulo 51, versículo 6. Erguei, pois, ao Shamaim, às dimensões superiores, o mundo dos mundos, ou seja, os céus, os vossos olhos, e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os Shamaim, os planos, as dimensões superiores, os mundos superiores, desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como as vestes, como roupas, como trapos, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação, a minha Shua, permanecerá para sempre. Isso é uma decisão
oriunda do planejamento, do desejo do planejamento do Eterno. A minha justiça jamais falhará. É infalível, o Eterno é infalível. O tempo não pode prejudicar os planos, o sentimento, o desejo do Eterno, o planejamento que ele fez. Nem o tempo, nem o espaço, nem coisa alguma. O Eterno tem um plano, o desejo ele executa. Não existe plano B, plano C, plano D e etc. Isaías capítulo 14, versículo 27. Porquanto esse é o propósito de Hashem dos exércitos. Quem pode impedi-lo? O Eterno é imparável, o Eterno é irresistível, o Eterno é inevitável. Sua mão está estendida. Quem poderá fazê-la recuar? Então o Eterno vai executar uma ação. Sua mão está estendida. Mão significa ações. É um simbolismo concreto que significa ações. A mão do Eterno está estendida. O Eterno não tem mão. É um simbolismo com significado. Ok? É um símbolo, é um significado de ações. Então quando o Eterno vai agir, quem poderá fazer a sua ação recuar? O Eterno pensar duas vezes. Não, peraí, calma. Não, peraí, deixa eu pensar direito. Isso não existe. Quem poderá recuar? Em sua alma, os seus níveis de consciência, em sua nefesh, o homem planeja seus caminhos, mas o Eterno é quem determina seus passos. Então, o homem, ele tem a capacidade de pensar, de analisar, de planejar, mas quem dá essa capacidade de pensar, imaginar, planejar, desejar, analisar, julgar, é o Eterno. E tudo já está determinado. Tudo isso está claro, consciente, constantemente diante de Yosef, assim como esteve diante, conscientemente, na vida de Yaakov, de Jacó, de Abraham, de todos os outros. Sobretudo de Yosef. Yosef é um dos nossos pais que nas narrativas do Tanar mais se destacou em termos de consciência da Rebonut Shelofim, de consciência da soberania de Deus. Foi ele que mais manifestou consciência sobre a soberania de Deus. E nós vamos entender isso mais profundamente a partir de agora, dessa última parte do nosso estudo de hoje. Então nós aprendemos aqui o suficiente. Eu poderia citar aqui N outras referências e evidências do Tanar, da Bíblia, por inteira, tanto em extensão quanto em profundidade em relação a isso. Mas o tempo não nos permite. Então, meus amigos, isso faz com que Yosef, José, ele seja um indivíduo totalmente keniá, um indivíduo totalmente kanuá, nirná, ou seja, submisso a Deus. Submissão total a Deus, porque ele tem conhecimento de que o Eterno é soberano. Tudo está no controle do Eterno, isso já foi planejado antes, as coisas já se fizeram, todas as coisas já se passaram. O Eterno é atemporal. Nós estamos testemunhando as ações do Eterno através do tempo, mas o Eterno não somente vê o futuro, o Eterno escreveu o futuro. Por isso ele vê, porque ele escreveu. O futuro simplesmente não acontece. O Eterno não é um vidente. O Eterno escreveu o futuro. O Eterno escreveu o passado. O Eterno escreveu o presente. O presente, passado e futuro são absolutamente nada. Nada é diante do Eterno, que é atemporal, está fora do tempo, fora do espaço, de qualquer tempo e espaço, de qualquer limitação, de qualquer definição. Nada delimita o Eterno. Aliás, ele é fonte de toda delimitação. Mas nada o delimita, nada o limita, nada o mede, nada o pode medir. Ok, meus amigos? Então vamos para a finalização do nosso estudo de hoje. Prosseguindo agora com a última parte do Tanar. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Isso está onde? Yeshar, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 10 e 11. Jeremias, capítulo 10, versículo 13. Ó Hashem, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Então Yosef sabe disso, ele tem plena consciência, assim como Jeremias. Então, ele não vai ter pensamentos tolos, ele não vai cultivar pensamentos idiotas no seu dia a dia, no seu cotidiano, de pensar assim, ó, amanhã eu vou fazer tal coisa, daqui a pouco eu farei tal coisa. Não. Eterno, o que o Senhor tem pra mim de manhã, de tarde, de noite? O que eu vou comer, o que eu vou beber? O que eu farei? Qual será a minha profissão? Qual será a minha esposa? Qual será a minha família? Aonde eu vou morar? Aonde eu vou trabalhar? Com o que eu vou trabalhar? O que eu faço esse mês? O que eu faço agora, amanhã e depois? E depois? Nós devemos consultar o autor e consumador, o autor de tudo, que é o Eterno. Não é o Mashiach. Nós devemos consultar o Criador no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em todas as coisas, no nosso estudo, no nosso desenho, desenhar, no nosso entretenimento, na nossa diversão, no nosso trabalho, no nosso estudo, no curso, na faculdade, na escola, em todos os ambientes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os cenários, bebendo, comendo, dormindo, descansando, no tédio, no esforço, em todos os momentos.
Porque eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, seu próprio proceder. Não pertence. Nem lhe compete traçar seus passos. Então não adianta tentar traçar seus passos pela nossa força do nosso próprio braço, nosso próprio intelecto, ou no intelecto e na força dos outros. Dos sábios das nações, da ciência, seja lá o que for, de filosofias, de teses, de ideologias, porque não compete ao homem traçar seus passos. Nem pertence ao homem o seu próprio caminho, pertence ao Eterno. E quem traçou seus passos? O Eterno. Está tudo traçado. Então, um pensamento que acha que é autômata, que está tentando controlar a sua própria vida, em detrimento do Eterno, independentemente do Eterno, se encaixa no que Miqueias diz no capítulo 4, versículo 12. Mas as nações, os países, as culturas idólatras não conhecem o pensamento de Hashem. Elas não têm conexão. Não entendem os delineamentos, né? Mahashavá, os planos, os desígnios do Eterno, os cálculos do Eterno, que na verdade significa cálculos. Mahashavá significa cálculos em hebraico. Aquele que ajunta como feixes para a eira. O Eterno conhece muito bem os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis, são frívolos, são vazios. Salmos capítulo 94, versículo 11. Ai daquele que tenta protestar diante do Eterno, reclamar diante do seu Criador, daquele que não passa de um mísero caco entre muitos cacos espalhados pelo chão. Porventura, o barro pode reclamar, protestar diante do oleiro. O que é isso que está modelando? Não estou gostando. Que modelagem é essa? Que forma é essa? Será que a obra que fazes pode protestar? Você tem experiência no que você está fazendo? Me mostra as tuas mãos aí que eu quero ver. Então o Eterno frustra as intenções dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar, não conseguem nem fazer nada. Isso está em Jó, capítulo 5, versículo 12 e 14. Então nada podemos fazer. Não podemos protestar diante do Eterno, porque nós somos imperfeitos. Nós somos um barro na mão do olheiro. Quem é superior? Quem é mais elevado? O olheiro ou um monte de barro? Um amontoado de barro é superior ao olheiro? Quem é mais elevado? Uma porção de barro ou um ser humano com seu intelecto, com seu corpo, com sua sabedoria, conhecimento, aptidão, habilidade e profissão profícua trabalhando no barro? Quem é superior? Da mesma maneira, nós somos um monte de barro na mão do Eterno. Nós não temos nenhuma dignidade para questionar o Eterno no sentido de protesto diante do Eterno. E isso, na realidade, como foi dito pelo Rabino Shalom Hashaliach, para a gente finalizar, é o seguinte: por quanto a sabedoria desse mundo, essa maneira de pensar, de assim, essas coisas da soberania de Deus, isso aí é loucura. Isso é loucura, como é que pode algo ser tão soberano, algo tão poderoso? E aí o Rabino Paulo, ele comenta na sua carta, na sua primeira carta para a pequena comunidade em Corinto, na Grécia, no capítulo 3, versículo 19, porquanto a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias artimanhas, nas artimanhas deles. Então, a sabedoria desse mundo é absolutamente loucura aos olhos de Deus. Na realidade, a maneira de pensar que você é autômata, que você pensa como que, os desejos que você tem, os pensamentos que você tem, são provenientes de você mesmo, que elas não vieram do Eterno, isso tudo é sandice, insanidade diante do Eterno. Então, persistir nisso todos os dias, eu vou fazer isso, amanhã, mês que vem, ano que vem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você não sabe o que o resto do dia, daqui a um segundo, daqui a um minuto, daqui a uma hora, daqui a um dia, vai trazer para você, se você vai estar vivo. Não sabe. De uma hora para outra, milésimo de segundo, a pessoa tem um infarto e morre. E fica tudo aí. Então, nós devemos consultar o Eterno. Eterno, me ensina a contar os meus dias. É isso que diz o salmista. Para quê? Contabilizar os dias, para administrar os dias da sua existência e fazer da sua existência algo proveitoso diante do Eterno. Fazer que a sua missão nesse mundo seja proveitosa todos os dias. Contar os dias, ou seja, todos os dias, elevando o nome do Eterno em todas as coisas. Todos os dias, é rotina, é cotidiano. Não é vida religiosa, não é só ficar orando e rezando num determinado dia da semana. É todo dia, toda hora, o tempo inteiro. No diálogo familiar, no diálogo com os amigos, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, o tempo inteiro. Mas isso dá trabalho. Isso é um constante exercício. E quem não gosta de exercício? A pessoa preguiçosa. A pessoa que não tem interesse. E essa pessoa vai para o Gehinom. A pessoa que persistir nisso irá para o Gehinom. Inevitavelmente. Porque o Eterno é soberano. Então, para finalizar, a Tishvá, o retorno ao Eterno, retornar ao Eterno, se arrepender dos pecados, se arrepender de seus pensamentos tolos e imbecis, dos nossos pensamentos tolos e imbecis, de achar que a gente é autômata, que a gente faz o que quer, pensa o que quer, deseja o que quer, come o que quer, bebe o que quer, se veste como quer, dorme como quer, acorda como quer, fala o que quer, faz o que quer. Tudo isso é insanidade. E se arrepender disso
é uma das maiores provas de submissão ao Eterno. Nos dizem a Escritura Nitzarem nos textos nazarenos. Isso é muito importante para a finalização do nosso estudo. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daquele momento em diante, Yeshua ben Yosef HaMashiach passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Conforme o Tanar, a Bíblia diz: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia, conforme está em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Mateus capítulo 26, versículo 42. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu Pai, se esse cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Atos, capítulo Atos dos Emissários, capítulo 21, versículo 14. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Carta à pequena comunidade israelita em Gálatas, na Galátia, na Grécia, capítulo 5, versículo 22. Entretanto, o fruto do ruach, do ímpeto de Deus, é amor, alegria, shalom, plenitude, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, não há nada na Torá. Não há nada na Torá que condene essas virtudes. Os que pertencem ao Mashiach, Yeshua ben Yosef HaMashiach, os que pertencem ao Mashiach, crucificaram a sua carne, mortificaram a sua carne com as suas paixões e seus desejos. Então, tudo isso é que Yosef fez. Uma vida de submissão ao Eterno, por causa do conhecimento que o Eterno é soberano. O Eterno é soberano e eu devo ser humilde, devo ser obediente, reverente ao Eterno. Devo me arrepender dos meus pecados. Devo confessar os meus pecados, para eu estar sempre em conexão com o Eterno. Devo estar obedecendo à vontade do nosso Pai que está no céu, Avinu Sheba Shamayim. E é por isso que o Mashiach nos ensinou a ter filá do Avinu Sheba Shamayim, famoso em português, o Pai Nosso nos céus, que habita nos mundos superiores, em sentido figurado. O Eterno, que é soberano, que está nos céus, ou seja, acima de nós. Teu nome seja mantido especial, seja mantido distinguido, destacado de todos os nomes, de tão elevado. Seja no teu reino, Maluchuterra, como também faça a tua vontade nos mundos superiores, no teu reino superior, como também na terra. Do mesmo modo como acontece nos mundos superiores, também faça com que a tua vontade se cumpra aqui. Ou seja, independentemente das dificuldades, das adversidades que nós enfrentaremos internamente nas nossas vidas e externamente, que a tua vontade seja feita, porque ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, Yosef José enfrentou todas as adversidades com simra, com alegria, com satisfação, e não com arrogância, e não com petulância, e não protestando diante do Eterno. Por quê? Ele sempre soube que a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável. Por mais que possa ser amarga, muitas vezes, no futuro a gente vai entender. Episódios à frente, momentos à frente, circunstâncias à frente, nós vamos compreender por que nós passamos por certas dificuldades, certos sofrimentos, certas adversidades, certos obstáculos, certos desafios. Porque no final de todas as coisas, é para o nosso bem. Gamzut letová. Isso também é para bem. Tudo, no final das contas, cooperam para o bem daqueles que servem o Eterno. Só os eleitos compreendem isso. As nações não. As pessoas que têm o pensamento, a mentalidade de idólatra, de idolatria, dos Elilim, de Avodazará, de idolatria, de serviço estranho, eles não conseguem captar isso. Que por mais que uma coisa possa ser amarga, é para o nosso bem. Por mais que uma coisa possa ser dolorosa, que o Eterno possa trazer para nós, é para o nosso bem, porque a gente não está entendendo, nós não estamos compreendendo algo. Então, o que nós devemos fazer é compreender diante do Eterno todos os dias, buscar compreensão da parte do Eterno com as adversidades que Ele nos dá, com os desafios que o Eterno nos traz, para que nós possamos fazer sempre a coisa certa. Não é uma questão de escolha, jamais será escolha. É o certo a se fazer. Diante de toda e cada adversidade que o Eterno nos enviar, o que é certo a se fazer? O Eterno tem a resposta. E a resposta está na Torá. E o Mashiach Yeshua ben Yosef foi qualificado para contribuir para o nosso aprendizado em relação aos ensinamentos da Torá. O significado da vontade do Eterno expressa na Torá. O Mashiach foi um pastor, conforme Ezequiel capítulo 34, para nos ensinar como nós devemos aprender, observar, praticar e propagar a Torá, a lei do Eterno, de Hakadosh Baruch Hu, de forma adequada e verdadeira. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos nós, hoje e sempre, nos fortalecer
nos abençoar e nos fazer prosperar, nos proteger, nos guardar de todo mal. Beshem, Uvisrut, Yeshua Ben Yosef HaMashiach. Amém e amém.